Olá, eu me chamo Caio, moro em Barreiras, que fica na Bahia. Irei contar um caso que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás. Foi algo muito assustador, tanto que até hoje não abro minha janela por nada. O ano do ocorrido foi 2019. Nessa época, eu estava fazendo cursinho pré-vestibular, que era no período noturno. Eu sempre ia às 7 da noite e retornava às 10. A minha rotina era normal, assim como de qualquer pessoa, e com 19 anos, nunca tinha visto ou sentido nada sobrenatural. Até achava que essas coisas não existiam. Porém, naquela noite de sexta-feira, algo entrou no meu quarto, e não sei se era um espírito ou alguma outra coisa do além. Bom, antes de contar meu relato, irei detalhar como é minha casa. Ela fica de frente a um matagal, onde não tem nada para o lado de lá, e temos apenas um andar, e é bem seguro, pois além da cerca elétrica, temos um muro bem alto, além de 2 cães. O meu quarto fica bem na parte da frente, virado para o local de mata, e tem uma grande janela de vidro, a mesma da onde aquilo entrou. Até hoje, sempre que chega perto de anoitecer, eu já fecho ela, pois tenho medo de que aquilo volte algum dia. Pois bem, tudo aconteceu numa noite de sexta para sábado. Nesse dia, fiz tudo como sempre fiz. Às 7 horas da noite, segui para o cursinho, e às 10 voltei para minha casa. Comi uma merenda e fui para o meu quarto. Desliguei as luzes e fiquei no celular até às 1 da madrugada, hora em que fui dormir. Porém, às 2:30 da manhã, eu me levantei para poder abrir a minha janela, pois aquela noite estava muito quente e eu queria que entrasse um pouco de vento. O problema é que essa minha atitude fez com que aquela sombra entrasse no meu quarto. Depois que abri a janela, eu fui me deitar outra vez e fiquei tentando pegar no sono. Porém, ele não voltava de jeito nenhum e fiquei ali, olhando para o nada. Foi quando vi pelo canto do meu olho uma sombra negra começar a entrar lentamente no meu quarto. Tomei um grande susto quando vi aquilo. Me arrepiei todo. No desespero, apenas fechei meus olhos. E foi nessa hora que aquele estranho visitante meio que se rastejou e veio para debaixo da minha cama. Eu fiquei paralisado e quase sem respirar direito, com medo que aquilo fosse fazer algo comigo. E como se não bastasse ele estar embaixo da minha cama, eu comecei a ouvir um gemido, como se fosse alguém sentindo muita dor. Eu, naquela posição, continuava parado e morrendo de medo. Só que o pior estava por vir. Depois dos gemidos, aquela coisa meio que saiu debaixo da minha cama e começou a andar pelo meu quarto. Foi até a mesa do meu computador e empurrou algumas canetas. E logo depois abriu a porta do meu guarda-roupas, pois escutei o barulho da porta se abrindo. E por fim, aquilo sentou do meu lado na cama, e deu para sentir que ele me observava. Fiquei com aquela coisa no meu quarto por cerca de meia hora, e pode parecer pouco, porém, enquanto estava lá parado, eu senti como se fossem horas. Achei que foi um terror que não desejo a ninguém. Depois de me encarar por muito tempo, aquela sombra foi embora. Ainda esperei alguns minutos para só então abrir os olhos, pois estava morrendo de medo. E depois, com muita coragem, liguei a luz, fechei a janela e voltei bem rápido para a cama. Me cobri com os lençóis do pé à cabeça e fiquei lá embaixo no calor. E só quando amanheceu que fui ver se tinha sumido algo das minhas coisas. Mas graças a Deus que não tinha sumido nada. Porém estava tudo uma zona, com coisas espalhadas para tudo quanto era de lado. Não contei nada à minha mãe sobre esse ocorrido, pois anos antes, quando não tínhamos toda essa segurança, nós fomos assaltados diversas vezes. E se falasse disso que vi, ela não acreditaria e pensaria que fosse um ladrão. Por isso resolvi guardar esse caso apenas para mim. O que vi naquela noite não era uma pessoa, era algo escuro e sem vida. Parecia estar ali apenas para atormentar meu sono,
pois aquilo percebeu que eu não estava dormindo, e logo em seguida foi embora do meu quarto. Boa noite, Sam. Meu nome é Hamilton. Sou de Alcântaras, que fica no Ceará. O relato que contaria a seguir aconteceu comigo em 2011. Lembro que no início daquele ano, bem na época de Quaresma, começaram a surgir rumores sobre um homem que estaria virando bicho e assustando a população de Alcântaras. As pessoas ficaram bastante assustadas, pois, por ser um município pequeno, todos se conheciam, mas ninguém sabia quem era o homem que virava bicho. Com o passar do tempo, essa história meio que foi sendo esquecida, até que chegou o mês de junho, época de festa junina, e começaram os preparativos na minha cidade. Os ensaios para a quadrilha também tiveram início, e como sempre gostei dessas tradições, comecei a frequentá-los. Na época, eu tinha 20 anos e estava ensaiando bastante para dançar quadrilha. O horário dos ensaios era entre 10 horas e 2 da madrugada, já que muitas pessoas trabalhavam durante o dia. E foi justamente em uma dessas noites que vivi o que considero o meu maior pesadelo. Era uma madrugada de quinta para sexta, no caso, a madrugada da sexta-feira. Como de costume, fui para o ensaio e, ao término, fiquei conversando com alguns amigos na calçada. A conversa estava tão boa, quando percebi já eram 3:30 da madrugada. Me despedi deles e decidi ir a pé para minha casa. Meus amigos se ofereceram para me acompanhar, mas eu não quis atrapalhar a conversa animada, então segui meu caminho sozinho. Minha casa não ficava muito longe dali, mas o caminho passava por uma rua deserta. Era cercado de arame farpado de ambos os lados, com uma mata fechada ao redor, já que atravessava o meio de uma fazenda. E foi ali que me deparei com a coisa que tenho certeza que era um lobisomem. Eu estava caminhando normalmente, até que no meio do caminho comecei a ouvir latidos vindo de longe. Eles foram ficando mais altos e próximos. Sentindo muito medo, decidi subir numa árvore para esperar a cachorrada passar. E não demorou muito para que eu visse aqueles cachorros, mas à frente deles vinha algo que não consegui identificar de imediato. À medida que aquilo se aproximava, comecei a distinguir melhor. Aquilo me parecia muito com um cachorro, mas era muito grande, grande demais para ser um cão comum, mas sua cabeça lembrava de um porco, com orelhas que eram enormes e um fedor que era insuportável. Apesar de estar escuro, e mesmo com a luz da lua, só consegui perceber esses detalhes. A criatura passou rapidamente por mim, aparentemente sem me notar, e seguiu com seu caminho. Assim que os cães e o bicho estavam bem longe, desci da árvore e corri para minha casa. Chegando em casa, entrei rapidamente, e deitado, comecei a pensar: será que aquele bicho era o tal lobisomem que todos comentavam? Então decidi que no próximo ensaio não voltaria a pé, e pedi ao Paulo para me dar uma carona. Mas foi aí que vivemos a pior experiência de nossas vidas. Vimos uma criatura que não era desse mundo. Na noite seguinte, normalmente fui para o ensaio. Durante uma pausa, pedi a carona ao Paulo, e ele aceitou. Retomei os ensaios até esqueci um pouco daquele ocorrido. Quando o ensaio terminou, voltamos juntos pelo mesmo caminho.
Íamos conversando tranquilamente, até que Paulo apontou para o mato e me perguntou assim: Hamilton, o que é aquilo? Olhei na direção em que ele apontava e vi que era a mesma coisa que havia visto na noite anterior. Com os faróis do carro iluminando a estrada, pude observar com mais detalhes. O bicho tinha um corpo coberto de pelos. As pernas pareciam quebradas, com orelhas grandes e caídas. Sua cara era uma mistura de feições humanas com as feições de um porco. Naquele momento gritei: Acelera, Paulo, acelera, pois aquilo não é desse mundo. Paulo pisou fundo e passamos rapidamente por aquela criatura. Olhei para trás para ver se ele estava nos seguindo, mas aquilo apenas ficou parado, nos encarando na beira da estrada. Muito assustado, Paulo me fez várias perguntas. O que diabos era aquilo, Hamilton? Você já viu algo assim? Então respondi bem sério. Paulo, deve ser o lobisomem. Ontem à noite, aquela coisa passou correndo atrás dos cachorros nessa mesma estrada. Eu estava em cima de uma árvore. Achei que ele não tinha me visto, mas percebo agora que ele me viu. E não só me viu, mas como também estava me esperando. Então Paulo me deixou em casa e disse que a partir daquele dia eu só voltaria dos ensaios de carona com ele. Entrei em casa rapidamente e passei aquela noite em claro, com medo daquilo que tínhamos visto. Nas noites seguintes, mais nada foi visto, e o mês passou até o fim das festas juninas. Mas em setembro daquele mesmo ano, houve relatos de um casal que viu uma criatura parecida em um sítio na cidade vizinha, Meruoka. Tenho certeza que era o mesmo bicho, porque ele me parecia muito inteligente. Eu nunca esquecerei aquele olhar, e o fato de que na segunda noite ele me esperava no mesmo lugar. Boa noite.